graça e a paz. Nós vamos meditar no livro de Judas, os versículos 8, 9 e 10. Diz assim: Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Nós vamos meditar na seguinte grande ideia: provas que evidenciam os falsos mestres. Essas provas que Judas escreve nesses versos são a maneira que podemos identificar um falso mestre, para assim podermos fugir do convívio deles, tendo em vista que a identificação deles ou a intenção deles é sempre causar dano nos membros da Igreja de Cristo. Dentre tantas características de um falso mestre, a que mais causa dano na Igreja de Cristo é a do engano ao rebanho. Em Mateus 7,15, Jesus nos diz para não nos acautelarmos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas ou em ovelhas. O falso mestre nunca aparece a nós com uma placa pendurada no pescoço onde se lê: sou um falso mestre. O falso mestre aparece disfarçado de cristão. Ele possui a forma da piedade, mas nega seu poder. Se o falso mestre aparenta e soa como cristão, então como saberemos se ele é um falso mestre? Jesus nos diz que podemos conhecê-lo pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7,16. Em outras palavras, o que eles fazem muitas vezes diz mais sobre quem eles são do que o que eles dizem. Esses versos aqui de Judas nos ajudam muito a identificarmos um falso mestre. Queremos meditar sobre 3 traços que evidenciam os falsos mestres. Primeiro está no verso 8, a parte A, diz que ele contamina o corpo. Eles estavam contaminando o próprio corpo deles. O texto inicia fazendo referência a Sodoma e Gomorra no verso 7, dizendo: da mesma maneira, ou seja, mesmo eles sabendo do julgamento divino sobre eles, eles desconsideravam tudo isso e não só se entregavam às satisfações carnais, como também as incentivava dentro da igreja. Judas mostra que esses homens que estavam ameaçando a pureza moral e espiritual da congregação, que eram sonhadores, que eles, confiando em seus sonhos ou tendo visões, apoiavam seus ensinos baseados nestas possíveis experiências. Em Deuteronômio 13, verso 1 ao 5, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus,
que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então o objetivo era sempre o mesmo, no Velho Testamento, no Novo Testamento e hoje em dia: enganar os crentes sinceros. O ministério pastoral não é só identificar ou edificar a vida dos crentes, mas também de discernir quem são os falsos mestres. É a preocupação do pastor com as ovelhas do Senhor, identificando no meio delas os lobos disfarçados. Paulo disse em 2 Coríntios 10:5 que a sua autoridade envolvia identificar e anular toda altivez que se levantasse contra o conhecimento de Deus. Então, falhar em fazer isso é má prática ministerial e algo perigoso para o povo de Deus. Certo comentarista, dizendo sobre este verso, disse o seguinte: aparentemente sonhavam ou imaginavam que podiam impunemente violar a palavra de Deus e aviltar a carne na congregação. Mas o que é aviltar, pastor? Aviltar é contaminar a carne, rebaixar, degradar, humilhar. É realmente provável que estes sonhos se referisse aos pecados carnais que os levavam a viver no mundo de sonhos. Eles substituíam o mundo real da verdade e justiça por um mundo imaginário, onde todos podiam conduzir as suas vidas de forma imoral, sem serem punidos por Deus. Um ensino muito evidente na época, que concordava com isso, era o pré-gnóstico, algo que mencionei na primeira mensagem. O fato de aviltar a carne se dá pelo que está no coração. Jesus explicou isso aos seus discípulos, dizendo, lá em Mateus 15, 18 ao 30, as coisas procedentes da boca saem do coração, e essas coisas aviltam, contaminam o homem. Por exemplo, do coração vêm raciocínios iníquos, assassinos, adultérios, fornicações, ladroagens, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas são as coisas que aviltam o homem. E não em deixar de lavar as mãos antes de comer, pois era essa a interpretação da tradição judaica. Estamos falando sobre 3 traços que evidenciam os falsos mestres. O segundo traço está no verso 8b e no 9. Vai falar sobre a rebeldia contra a autoridade. Eles estavam se rebelando contra a autoridade. Eles rejeitavam a autoridade. A ideia aqui é que, ao agirem assim, eles estavam repudiando a própria pessoa de Jesus Cristo como Senhor sobre suas vidas. Por quê? Ao falarem mal das autoridades, eles estavam indo contra os santos homens a quem Cristo designou para certo ofício. Eles, na verdade, estavam indo contra o próprio Cristo, porque os pastores eram e são embaixadores substituindo a Cristo. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Um exemplo claro, citado por Judas, é o próprio Corá, alguém que questionou a autoridade de Moisés e por isso pagou com a sua própria vida. Não que não se possa discordar de um pastor, mas desde que o faça de acordo com a palavra de Deus. Esses sonhadores imorais, arrogantes, desprezavam a autoridade divinamente constituída. Lá em Provérbios 21:4 diz assim: diz que olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Judas fala que eles eram como anjos desobedientes. Esses homens tinham um espírito rebelde, mereciam um julgamento adverso, porque realmente não tinham nenhum respeito para o que Deus instituiu como autoridade sobre eles.
para nosso melhor entendimento, Judas cita um exemplo que não é citado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Aqui no verso 9, mostra o exemplo do arcanjo Miguel, que nem mesmo ele intentou algum tipo de controvérsia, de disputa, de discussão com o diabo. Pelo contrário, ele não se atreveu a fazer acusação contra o diabo, ele suportou até mesmo a afronta do diabo, porque sabia que não cabia a ele a sentença contra o diabo. Mas disse que o Senhor o censure. O verbo censurar é derivado do termo epitimao, que expressa um desejo de algo no futuro, ou seja, a ideia do arcanjo era que Deus é quem iria julgá-lo. Hoje queremos fazer justiça com as próprias mãos, e aqui vemos que nem mesmo um anjo de Deus quis fazê-la. Vejo pessoas revoltadas com as injustiças desse mundo, com os políticos corruptos, com pessoas que roubam e matam e nada acontece com eles. Um dos grandes problemas do ser humano é a falta de confiança num Deus soberano que rege todas as coisas. Queremos a justiça no tempo e da forma como nós determinamos. Para alguns crentes, até mesmo a pena de morte seria a solução ideal para essas injustiças. Possivelmente, o diabo queria o corpo morto de Moisés para iniciar um culto religioso em torno do mesmo e assim corromper o povo de Deus mais uma vez. Sabe por que Miguel não estabeleceu o seu poder sobre o diabo? Porque ele tinha o correto temor de Deus. Ele sabia que isto cabia a Deus e não a ele. A ideia de Miguel era cada um na sua. Ele sabia da sua função. Este é um dos problemas do mundo de hoje. Questões de função diferente. Cada um tem uma função. Falhamos quando queremos desempenhar a função do outro. Ele não quis antecipar ao tempo designado por Deus para lidar com Satanás, quando ele será preso por 1000 anos. Com o exemplo de Miguel, aprendemos como devemos agir com nossas autoridades para não tomarmos o lugar de Deus. Estamos falando sobre 3 traços que evidenciam os falsos mestres. O terceiro traço está no verso 10, diz que eles são difamadores. Eles difamam tudo que vai contra a opinião deles. O texto diz que eles não conhecem, por isso difamam. Ou seja, eles são difamadores por não saberem discernir, compreender a perfeita vontade de Deus. E aquilo que eles entendem naturalmente é como um instinto. O termo naturalmente aqui é a tradução de fusico, palavra que tem o sentido de instinto selvagem, como animais que fazem e não pensam, não têm razão. Eles são irracionais, eles corrompem-se com facilidade. Embora os aviltadores da carne fossem muito inferiores a Miguel, que não lançou julgamento contra Satanás, eles não só falavam contra os seus líderes, mas também de todas as coisas espirituais que realmente não conheciam ou não entendiam. Por que isso acontecia? Porque eles eram sem espiritualidade. O verso 19 de Judas diz que eles não tinham o Espírito, eram impossibilitados de assimilar assuntos espirituais. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 6 até o 16, ele diz, especificamente no verso 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Então os pensamentos de Deus eram desconhecidos a tais homens ímpios, por isso faziam tais coisas. Eu vejo isso naquelas pessoas que não conseguem discernir o certo do errado e mudar de atitude. Pessoas que se escondem atrás de respostas como: eu não sei o que acontece comigo, pastor, por que eu faço isso ou aquilo. Parece que tem algo maior me dominando, dizem eles.
E aí eu diria, só se for um demônio te possuindo, porque o Espírito de Deus quer te ajudar a vencer as suas lutas. Eu citei no início a grande ideia do texto, dizendo que são provas que evidenciam os falsos mestres. Antes de terminar, eu quero fazer algumas considerações sobre essas provas. Os cristãos devem cooperar com as autoridades, apoiando-os no serviço a Deus. Ninguém faz nada sozinho. Em segundo lugar, não sejamos como os sonhadores, aviltadores da carne dos dias de Judas, que desprezavam o senhorio de Cristo, não respeitando as autoridades que procediam dele, mas falavam de modo ultrajante dos líderes das igrejas. A pequena cartinha do apóstolo João, a terceira carta, o verso 9 e 10 diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Assim, se tivermos uma tendência para desrespeitar a autoridade conferida por Deus, procuremos de maneira piedosa a ajuda de Deus para ajustarmos o nosso ponto de vista. Terceiro lugar, devemos seguir o exemplo do arcanjo Miguel, de respeitar o direito legítimo de Deus de trazer a vingança e o julgamento sobre os maus, quer sejam espíritos ou homens. Quarto lugar, devemos fazer com que nosso pensamento e desejo sejam agradáveis a Deus. Salmo 19, verso 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Precisamos nos abster de fantasias imorais que pode levar-nos a aviltar a nossa carne, assim como foi com aqueles falsos instrutores. Quinto lugar, quando não tivermos conhecimento de algum assunto, seria sábio não nos adiantarmos com julgamentos, visto que muitas vezes podemos falar de modo ultrajante de coisas que nós não conhecemos. Verso 10 diz: todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem e se corrompem. E por fim, o que nos resta em tudo isto, para não haver algum tipo de apostasia e sermos levados a ventos de doutrinas de falsos mestres, está em Apocalipse 2:10, não temermos, sermos fiéis até a morte. Fazendo isso, receberemos a coroa da vida. Mas cuidado com os falsos mestres, pois eles contradizem a sã doutrina, promovem imoralidade, diminuem a importância do pecado e do juízo, são motivados por ganância e ganho egoísta e causam divisão na igreja de Cristo. Estejam atentos, povo de Deus, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.